evolução das constituições brasileiras. Ao longo de sua história, o Brasil já teve 8 constituições, sendo 4 delas outorgadas, quer dizer, impostas pelo poder governante. As de 1824, 1937, 1967 e de 1969, e 4 promulgadas, votadas, em processo democrático por assembleias constituintes, a de 1891, a de 1934, a de 1946 e a atual, de 1988. Constituição de 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, é a primeira do Brasil e estabeleceu como forma de governo uma monarquia constitucional, ou seja, um governo monárquico, hereditário e constitucional representativo. Além dos 3 poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário, instituiu um 4º poder, o poder moderador, exclusivo do imperador, que também detinha o poder executivo. O Estado era unitário, sem autonomia para as províncias. O Senado vitalício, nomeado pelo chefe de Estado, e a Câmara dos Deputados, eleita por voto censitário, isto é, excluindo a maioria da população, e poderia ser dissolvida pelo imperador. Constituição de 1891. Foi votada por Assembleia Nacional Constituinte e se tornou a primeira do Brasil republicano, estabelecendo como forma de governo uma república federalista ou federativa sob regime presidencialista. Esta Constituição, elaborada por uma comissão nomeada pelo Marechal Deodoro da Fonseca em dezembro de 89, foi promulgada em 24 de fevereiro de 91 pelo Congresso, que elegeu Deodoro como primeiro presidente da República. Teve como base a Constituição Americana e foi revisada por Rui Barbosa. Revogou o poder moderador e estabeleceu a República Federativa sob regime presidencialista, por união perpétua e indissolúvel dos 20 estados brasileiros e mais um distrito federal a ser demarcado no Planalto Central. Constituição de 1934. Foi votada e promulgada por uma Assembleia convocada por Getúlio Vargas e instalada em 15 de janeiro de 1933, com 254 deputados. Foi promulgada em 16 de julho de 1934, restringindo um pouco a autonomia dos Estados-membros e se preocupou com a instituição de leis econômicas e sociais ou trabalhistas, prevendo a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho. Foi derrubada com a instituição do Estado Novo, em novembro de 1937. Constituição de 1937. Outorgada em 10 de novembro de 1937 por Getúlio Vargas, foi elaborada pelo jurista Francisco Campos, a partir das concepções autoritárias dos regimes fascistas europeus. Centralizou o poder político, acabou com a harmonia e independência entre os 3 poderes, passando o presidente a controlar o executivo e o legislativo, extinguindo os partidos políticos, e instituiu a pena de morte. Nessa época, em 1943, surgiu a legislação trabalhista, a denominada CLT. Os Estados-membros passaram a ser governados pelos interventores nomeados pelo Presidente da República. Constituição
de 1946. Também foi votada por uma Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 5 de fevereiro de 1946 e integrada por 42 senadores e 286 deputados, eleitos em 1945, participando, inclusive, o Partido Comunista. Fortaleceu o regime democrático, assegurando o pluripartidarismo, e proclamou o respeito aos direitos humanos. Restabeleceu o federalismo e a autonomia dos Estados-membros, além da independência entre os 3 poderes. Constituição de 1967. Elaborada durante o governo Castelo Branco e por ele outorgada, embora formalmente tenha sido promulgada pelo Congresso Nacional em 24 de janeiro de 1967, com vigência a partir de 15 de março de 67. Tal carta atendeu às exigências do movimento militar de 64, promovendo a centralização dos poderes no âmbito do Executivo, instituindo as eleições indiretas através de colégio eleitoral para presidente da República. Esta Constituição foi praticamente revogada, permitindo a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Constituição de 1969. Foi outorgada pela Junta Militar que assumiu o poder após a morte do presidente Costa e Silva. Na verdade, ela tomou a forma de emenda constitucional, a de número 1, mas desfigurou de tal forma a Constituição de 67 que esta, após muita polêmica, foi pronunciada e revogada pelo Supremo Tribunal Federal, dando ao documento de 69 a característica de carta. Ela promoveu uma maior centralização do poder político em mãos do Executivo, descaracterizou o federalismo, privilegiando a União em detrimento dos demais estados e municípios. A Emenda Constitucional número 1, de outubro de 1969, também introduziu as seguintes modificações: aumento para 5 anos do prazo de mandato do presidente da República, eleição indireta para governador de estado e eliminação das imunidades parlamentares. Para muitos, essa emenda constitucional é, na verdade, uma nova Constituição outorgada pela Junta Militar. O sistema de controle de constitucionalidade não sofreu grandes alterações. Foi mantido o controle difuso, como também a ação direta de inconstitucionalidade.